Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Uma pequena revisãozinha aqui rápida da prova para quem desejar fazer aqui pelo meio remoto, eletrônico, né? Avaliação bimestral de Sociologia do terceiro ano, segundo bimestre, ACN, né? Que vocês vão marcar, Adalto Bezerra ou Monsenhor, a escola que vocês fazem, a turma que vocês fazem, nome completo, por favor, coloquem conforme o registro de nascimento, porque isso gera uma tabela. E se os nomes forem colocados diferentes, vão ficar em lugares diferentes, né? Você pode fazer mais de uma vez. Lembro agora que você não vai ter aquela possibilidade de ver as respostas corretas e erradas, apenas a pontuação. Você vai ver apenas a sua pontuação, o que você tirou. Então, pela pontuação, você vai saber mais ou menos o que acertou e o que errou. Mas não vai mostrar o que está certo ou errado, tá bom? Então vocês vão poder sim fazer mais de uma vez. Olha a pontuação, se tirou menos do que 6, pode tentar de novo, mas não vai ver o que está certo nem o que está errado. Vejam que aqui nessa sessão já começa com as perspectivas sociológicas sobre os meios de comunicação de massa, né? Na 15ª semana do blog. Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá, os acessos eu já coloquei nos grupos de WhatsApp. Essas primeiras três questões serão questões de autoria de vocês, como eu falei. Questão de autoria da aluna Letícia da Silva Santos, terceiro H, da Escola Dalto Bezerra. O que são meios de comunicação e quais são os tipos principais? Então, nessas quatro alternativas, vocês terão, né, nessas quatro alternativas que estão aí do lado, vocês terão apenas uma delas, a definição do que são esses meios de comunicação de massa e os seus tipos principais. Então vocês vão ler e ver qual delas se adequa melhor para a resposta de vocês, podendo fazer a pesquisa no blog, né? E lembrando que essa aluna, Letícia da Silva Santos, já respondeu essa questão. Eu apenas adaptei a questão dela para ficar a questão de múltipla escolha de alternativas, ok? A segunda questão, também da 15ª semana no blog, lá em Sociologia, acesso no grupo de WhatsApp. Essa agora é da Ana Clécia Araújo de Sá, do terceiro H, do Adalto Bezerra, né? Qual a importância dos filmes no contexto da comunicação em massa? Filmes do cinema, né? No contexto da comunicação em massa. Em relação à produção cinematográfica, responda assinalando a correta, ou seja, a importância dos filmes da produção cinematográfica, né, em relação, né, à comunicação de massa. A comunicação de massa. Então vocês têm quatro alternativas para dizer como é que esses filmes influenciam nessa comunicação de massa. Eles são importantes para essa comunicação de massa, eles passam mensagem, eles educam, eles deseducam, né? Então veja qual dessas alternativas é a que melhor se enquadra na resposta dessa questão. Terceira e última questão produzida por vocês esse bimestre, né? Essa agora é da aluna Tainá Gonçalves Barbosa, do terceiro ano A, do Monsenhor Antônio Feitosa, de Missão Velha. E ela perguntou o seguinte: no processo de evolução humana, a comunicação é algo fundamental para o seu desenvolvimento e adaptação constante. Pensando nos primórdios humanos, ou seja, no início da humanidade, né, nos primórdios humanos, como aconteceu as primeiras formas de comunicação? Então, ela quer saber em relação aos primórdios, ao começo da humanidade, como deve ter acontecido, né? Nós não estávamos lá, mas a gente tem ideias por meio das ciências, por meio dos estudos. Então, qual dessas alternativas se enquadra melhor como deve ter sido esse início da comunicação? A gente sabe que a comunicação é importantíssimo para nós seres humanos, para o nosso desenvolvimento. Então, como ela aconteceu nos primórdios, no início, né? No início da vamos dizer assim, das sociedades humanas, onde as tecnologias eram bem escassas, né? Com isso a gente encerra. Essas três questões valem metade da prova, 5 pontos, né?
E as outras 3 questões produzidas por mim valem os outros 5 pontos. Veja, perspectiva sociológica sobre os meios de comunicação de massa, mesmo assunto, reprisado e aprofundado lá na 18ª semana do blog. O conteúdo está na 18ª semana do blog. Olha lá, pesquisa. Então agora são as minhas perguntas, né? Então eu coloquei com base no documentário, comunicação de massa, acesso, coloquei o acesso, basta clicar que vai abrir, disponível da 18ª semana do blog, lá também está disponível na 18ª semana do blog. Se quiser copiar esse acesso para entrar no blog, vai entrar no blog. Se quiser copiar o acesso do YouTube, vai entrar direto no documentário. Então, por aqui você vai ter acesso a tudo, certo? Então, documentário, comunicação de massa, copiei novamente os acessos aqui embaixo. Então, primeira coisa, tem que assistir esse documentário. Se não assistir o documentário, fica difícil de responder. As 3 perguntas serão feitas em cima desse documentário. Então, não tem desculpa para não olhar lá o documentário. Entra no documentário, assiste, e aí depois volta para as perguntas. De que forma somos manipulados pelos meios de comunicação de massa? Meio de comunicação de massa, rádio, TV, jornais, internet, meios de comunicação de massa, meios de comunicação de um para muitos, né? Ou de alguns para muitos, ou de muitos para muitos, né? De qualquer maneira, qual dessas opções se enquadra melhor nessa questão de dizer que somos manipulados pelos meios de comunicação de massa, somos influenciados por eles, né? A segunda questão, seria possível em sociedade fugirmos da influência dos meios de comunicação? Na sociedade que nós estamos, em meio à sociedade que nós estamos, é possível a gente viver sem nenhuma influência ou sem sermos manipulados de maneira nenhuma pelas informações de massa e os meios de comunicação de massa? Então, vejam que tem 2 alternativas dizendo que não e 2 alternativas dizendo que sim, que é possível. Então, vocês vão ver qual delas, né? Se for não, só uma delas está correta. Se for sim, também só uma delas está correta. Então, só tem uma resposta correta. Porque a comunicação de massa nos aprisiona, nos torna prisioneiros. A gente conversou um pouco sobre isso, o documentário é muito claro em relação a tudo isso, né? A gente é meio que prisioneiro dos meios de comunicação de massa, assim como a gente é da sociedade, né? Existe uma certa coesão social que nos prende às regras, né? Que nos prende aos valores, aos costumes, e que é muito difícil de mudar, muito difícil de sofrer mudanças, né? Então, por que a comunicação de massa nos aprisiona? Nós nos tornamos prisioneiros dessa comunicação de massa na vida em sociedade. Então, vocês vão escolher das 4 alternativas qual que melhor responde essa questão. E aí, fecha os 10 pontos da prova. Daqui para baixo, aquisição de conhecimentos e participação. É uma autoavaliação, onde você vai julgar a você mesmo, né? Fiz pesquisa na internet, você vai colocar aqui, dessas opções, a que mais você usou, né? Só aceita uma. Né? Fiz pesquisa na internet, tudo bem, você pode ter feito, mas você fez mais alguma coisa, então você vai lendo e a opção que você melhor se identificar, que você vai marcar. Estudei pelo livro, sim, estudou pelo livro, mas fez pesquisa na internet. Aqui tem, estudei pelo blog do professor, pois lá tem tudo organizado, foi só pelo blog. Pesquisei com os colegas, grupo de amigos, usei o WhatsApp, blog do professor, aulas do Meet, internet, todos os meios. Então, diz aí o que mais o que mais tu fez, né? Vai escolher só uma. Aqui tu vai te dar uma nota. Se tu participou, fez tudo direitinho, tu merece uma nota de 1 a 10. Ninguém é 0. No mínimo a gente é 1, né? Então de 1 a 10 tu merece uma nota. Qual nota tu merece pelo que tu fez durante o bimestre todo? Pela tua interação, pela participação nas atividades, resposta, participação no Meet, interação, perguntas, tirar dúvidas. Coloca a tua nota, o que é que tu acha se tu fosse avaliar, né? Agora tu é quem está te avaliando. Agora você vai avaliar a mim, ao professor, avaliação do professor das condições de trabalho. Não botei coisas das condições de trabalho, mas em relação a mim, né?
Então aqui vocês vão agora voltar-se, não para vocês, mas para mim, né? Em relação a horários, em relação a conteúdos, em relação a tudo que foi passado durante o bimestre também. Durante o bimestre também, é meu menino aqui fazendo um barulhinho. Então vocês vão ver aqui, por exemplo, também a minha avaliação vai de 1, eu só posso ser no mínimo 1, né? E aí vai até 10. Vai até 10. Aí vocês vão avaliar também conforme vocês acharem que eu mereço. Lembrando que quando a gente fala da questão de tempo é algo concreto, mas ao mesmo tempo muito subjetivo, né? As pessoas, nós estamos num formato diferente, provocado por essa pandemia, mas que prova que, por exemplo, sempre que eu abro os vídeos eu digo bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode estar fazendo as atividades no melhor horário para você. Eu estou gravando esse vídeo agora de manhã, no feriado de São João, para postar para vocês também, que vocês poderão acessar em qualquer horário. Então tem vantagens e tem desvantagens. Então tudo tem dois lados, né? E a gente precisa aprender com tudo isso, né? Então, uma boa prova para vocês. Tudo de bom.